Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Deixa que eu te conto. Hoje vamos falar sobre um tema que muitos de nós adoramos, pets. Mas não apenas animais de estimação comuns, vamos falar sobre os animais de estimação mais importantes da história, aqueles que marcaram época e fizeram diferença na vida de seus donos. Começando pelo gato mais famoso da história, acho que muitos de vocês já ouviram falar do felino que viveu com o antigo faraó Tutancâmon, no Antigo Egito. Esse gato, que era considerado sagrado, era tão valorizado que, quando morria, era mumificado e enterrado em um sarcófago especial. Sua importância para a cultura egípcia era tão grande que, quando um gato desses morria, toda a família raspava as sobrancelhas como sinal de luto. O gato Blackie é uma figura lendária no mundo dos gatos. Blackie era um gato preto de pelos longos e sedosos que viveu em uma casa conhecida em Londres com Rhea, que era viúvo e não tinha filhos. Ele adotou o gato em 1962, e durante sua vida, o mimou com todo tipo de luxos, incluindo um prato de prata cheio de caviar fresco todos os dias. Ele entrou para o livro Guinness dos Recordes como o gato mais rico do mundo em 1988, quando o milionário negociante de antiguidades Ben Rhea deixou toda a sua fortuna para ele quando faleceu. Outro animal de estimação importante na história foi o cachorro Laika, que foi o primeiro ser vivo a ser lançado ao espaço pela União Soviética em 1957. A missão tinha o objetivo de testar os efeitos do espaço em seres vivos, e infelizmente, Laika morreu algumas horas após o lançamento devido a um problema na cabine. Falando de cães, o próximo animal de estimação é um dos mais populares da história, Rin Tin Tin. Ele foi encontrado por um soldado americano durante a Primeira Guerra Mundial e, após ser levado para os Estados Unidos, se tornou uma grande estrela do cinema. Ele atuou em mais de 20 filmes e era tão popular que, na década de 1920, era considerado o maior astro do cinema americano. Mais um caso foi o de Bambi, o cão de Anne Frank. Anne Frank, uma famosa escritora que documentou sua vida durante a Segunda Guerra Mundial em seu diário, tinha um cão chamado Bambi. Ele era um pequeno terrier que costumava latir para alertar a família Frank sobre visitantes indesejados. Infelizmente, quando a família Frank foi descoberta e levada para um campo de concentração, Bambi foi deixado para trás e nunca mais foi visto. Outro animal de estimação importante na história é a cadela Chico, que ficou famosa no Japão por sua lealdade ao dono. Ela o acompanhava todos os dias até a estação de trem e, mesmo após a morte do dono, continua indo até o local esperando por ele durante 10 anos. Sua história de lealdade e amor emocionou os japoneses e se tornou um símbolo de fidelidade. Um animal que teve uma história mais polêmica foi a ovelha Dolly. Em 1996, um grupo de cientistas escoceses anunciou a clonagem bem-sucedida de uma ovelha chamada Dolly. A descoberta foi um marco na história da ciência e do trabalho, muitas questões éticas sobre a clonagem de animais. Dolly viveu até os 6 anos de idade e teve uma vida relativamente normal, apesar das preocupações iniciais sobre sua saúde. Outro cão famoso foi Bobby, que percorreu 3.000 quilômetros para voltar para casa. Bobby era um cão da raça Collie que se perdeu em Indiana, nos Estados Unidos, durante uma viagem com sua família em 1923. 6 meses depois, ele foi encontrado em Silverton, Oregon, a mais de 3.000 milhas de distância de casa. Bobby se tornou um herói nacional e sua história inspirou um filme e um livro. Por fim, temos a história de Joffy, um papagaio que viveu no século XVIII e que era considerado um membro da realeza europeia. Ele era de propriedade do rei Luís XV e era conhecido por suas habilidades de imitação e por falar diversas línguas. Quando Joffy morreu, o rei ficou tão triste que ordenou que o pássaro fosse embalsamado e colocado em um caixão de ouro. Esses são apenas alguns dos animais de estimação mais importantes da história. Como podemos ver, muitos animais tiveram um papel importante na vida de seus donos e até mesmo na história da humanidade. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre os animais de estimação mais importantes da história. Obrigado por assistir e até a próxima!